Vamos lá então, o artigo 150 que fala o seguinte pra gente, ó. Reunirem-se, perceba que é no plural, 2 ou mais militares ou assemelhados com armamento ou material bélico de propriedade militar, praticando violência à pessoa ou à coisa, pública ou particular, em lugar sujeito ou não à administração militar, e aí nós temos a pena de reclusão de 4 a 8 anos. Gente, que crime é esse? É o crime de organização de grupo para a prática de violência. O professor está bem parecido com o motim e com a revolta, principalmente com a revolta, né? Porque tem arma, utilização de armas. Sim, é um crime parecido, mas são coisas diferentes. Vamos lá. Aqui, meu brother, presta atenção. Eu tenho elementos parecidos com o motim ou a revolta, mas em alguns momentos eu vou ter as diferenças. E aonde está aqui essas diferenças? Primeiro ponto, fala assim, ó, reunirem-se em 2 ou mais militares. Eu tenho que ter aí mais de um militar. Ok, isso aqui é a mesma coisa do motim da revolta. Não muda nada aqui. Agora, aonde está o ponto? Aonde está aqui uma diferença muito grande? Já começando aqui, ó, com armamento ou material bélico de propriedade militar. Então perceba que o cara ele vai pegar um armamento, não é um armamento particular não. Ele vai pegar um armamento militar, ele vai pegar um armamento da administração pública militar. Então vai reunir vai unir 2 ou mais militares utilizando armamento de propriedade militar, que é material bélico, um canhão, mano, um tanque de guerra, beleza? É material usado para guerra. Aí vai. Qual o objetivo desses caras? É só ir lá e pegar o armamento militar, tá aqui o armamento militar e pronto. Não! O objetivo desses caras é praticar violência. É para praticar violência contra quem? Contra a pessoa, contra a coisa, seja público ou particular. Então, são os caras retardados da cabeça, moço. É um cara retardado que pega armamento militar e sai quebrando carro na rua, e sai quebrando coisa pública, sai quebrando coisa particular, quebrando banco, dando porrada nos outros aí na rua. Então, o cara é doido. Perceba que não importa onde esse cara está praticando violência, pode ser em lugar ou não sujeito à administração militar. Qual a pena dele? Reclusão de 4 a 8 anos. Então, eu quero que você anote o seguinte. São 3 coisas, tá? Para esse crime acontecer. 3 coisas. Anota aí. Você vai ter a figura ali de 2 ou mais militares. Então perceba que é um crime propriamente militar. Somente o militar pode praticar esse crime. Não tem como o civil praticar. E é um crime previsto apenas no Código Penal Militar. Então é um crime propriamente militar ou próprio militar. Fechado. Esses caras vão estar utilizando armamento. A arma desses caras é de propriedade militar, beleza? E o terceiro ponto é o objetivo. É porque eles estão praticando esse crime. É para praticar o quê? Violência, vou escrever bonitinho aqui para você, violência à pessoa ou à coisa. Beleza? Opa, a coisa. Pode ser coisa pública ou particular, não importa. Beleza? Então anota essa informação aí, que é informação importante. São 3 coisas que precisa para acontecer esse crime. E aí perceba que é reclusão de 4 a 8 anos. Você tem que ficar atento ao seguinte, gente. Nos crimes que a gente está trabalhando aqui, seja motim, revolta, inclusive também organização de grupo para a prática de violência, se esses indivíduos, além dessa conduta, eles praticaram algum crime contra a pessoa, por exemplo, nesse crime aqui de organização de grupo para a prática de violência, o cara vai lá, pega a arma militar, bicho é doidão, pratica violência à pessoa e aí acaba matando a pessoa. Ele vai responder tanto pela organização de grupo para a prática de violência, como também por homicídio. Então ele não vai responder só, matou o cara, responde só por organização. Não, ele vai responder pelos 2. Então ele está sujeito também a responder por outros crimes, caso ele cometa outros crimes nessa conduta dele. Beleza? Então esse é um ponto importante aí que merece destaque. Vamos agora continuar. Vamos aqui para o artigo 151. Omissão de lealdade militar. O que é o crime de omissão de lealdade militar, pessoal? Basicamente é o seguinte, é aquele militar que deixa de comunicar o motim ou a revolta que ele teve ciência. É só isso. Vou dar um exemplo para você. Você acabou de entrar na instituição militar, policial militar de Goiás, top de linha. Aí, velho, presta atenção, você tá lá no banheiro lá. Tá lá no banheiro mijando, aquela coisa toda. Mijando lá. Entra 2 militares. Só que é o seguinte, os militares não viram você lá no banheiro, não.
Banheiro grande, pensa num vestiário grande, né? Os caras não viram você lá. E os caras começaram a falar, velho, não, amanhã não vamos fazer motim. Claro que eles não vão falar assim, amanhã não vamos fazer motim. Eles vão falar, não, amanhã nós vamos fazer determinado ato, determinada coisa lá e tal. Então, você ouviu, se você teve notícia da realização do motim. Você ficou ciente, você teve a ciência que aqueles militares iriam praticar o crime de motim. Porém, você não faz nada. Qual era o seu dever legal quanto militar? Era seu X9. Falar, entregar os caras. Você tinha que ir lá para o seu superior e falar do motim que você teve notícia, que você teve ciência. Se ficar comprovado, pessoal, se ficar comprovado que você teve ciência daquilo ali e que você não avisou a autoridade competente, você vai praticar o crime de omissão à lealdade militar. Você está achando que é a pena de reclusão, filho? Não, a pena achando que é a pena de detenção, melhor dizendo, a pena de reclusão. Reclusão de 3 a 5 anos. Beleza? Então, ó, vamos lá, ó. Deixar no militar o assemelhado de levar ao conhecimento superior o motim ou revolta de cuja preparação teve notícia ou estando presente no ato criminoso, não usar de todos os meios ao seu alcance para impedi-los. Crime de omissão de lealdade militar. Aguarda esse crime aí, é um crime importante, sempre está caindo em prova, muito simples o entendimento dele. É um crime propriamente militar? Sem dúvida nenhuma, é um crime que somente pode ser praticado por militar e tem prisão apenas no Código Penal Militar. Outro detalhe, pessoal, importante, que muita gente me pergunta, eu esqueci de responder no vídeo anterior, lembrando que isso aqui é uma sequência, né, filho? Você está acompanhando aqui uma playlist só de aula de Direito Penal Militar, uma aula é uma continuação da outra, então tem a parte 1, tem a parte 2, tem a parte 3, tem a parte 4, tem a parte 1000. 1000 exagero, né? Mas pode ser que seja. Então, assim, é uma sequência, lembrando que eu vou ter se você quiser adquirir um material de questões aí com mais de 100 questões aqui de Direito Penal Militar para a PM Goiás, é só entrar em contato lá no meu Instagram, vai ter um link lá para vocês adquirirem, um valor muito, muito baixo mesmo, beleza? E enfim, se inscreva no canal e vamos embora. Detalhe, gente, que eu ia falar para vocês é o seguinte, greve a gente sabe que é proibida aos militares, não só aos militares, pessoal, mas todo mundo que trabalha na atividade de segurança pública é proibido a realização de greves, segundo o STF, mas a Constituição Federal proíbe a greve e a sindicalização para os militares, beleza. O ato de realizar greve por si só já caracteriza motim ou caracteriza revolta? A resposta é não, tá? Então depende muito da situação, então não é toda greve que é considerada motim não, mas assim, a chance de uma greve ser motim é muito grande. O que a gente tem que analisar é se teve ali uma ordem, por exemplo, do comandante falando para que essa greve não realize, para que os militares não façam esse tipo de situação. Se houve uma ordem ali e os militares eles vão contra essa ordem, que sim, pode ser caracterizada ali greve. Pode ser caracterizada ali motim. Então, nem toda greve é considerada motim ou revolta, mas a chance grande disso acontecer. Beleza? Então, só sanando essa dúvida aí, tem que ter aqueles elementos, mais de um militar indo contra a ordem superior. Beleza? Então, fica atento a isso aí. Esqueci de falar na aula anterior, mas passando aqui para vocês no tempo oportuno. Vamos lá, conspiração. Conspiração é interessante. É concertarem-se militares assemelhados para a prática do crime previsto no artigo 149. Qual o crime previsto no artigo 149? Já deixa aqui prontinho para você. Motim e revolta. Beleza? O que é concertar? Concertar é entrar em acordo. Então não é consertar de consertar a casa, não, consertar carro, não é isso não. Consertar aqui é de entrar em acordo. Beleza? Então vamos lá, só para você entender. O que é isso aqui? Isso aqui é o seguinte, são militares que eles estão entrando em um acordo, os caras se reúnem lá para praticar um ato de motim ou revolta. Beleza? Só que a gente tem que ficar atento a um detalhe, que esse é o detalhe que vai cobrar na sua prova. Se o cara ele entrou em acordo para praticar um motim ou revolta, porém não chegou a concretizar, ou seja, os caras não chegaram a praticar motim nem revolta, ficaram apenas num acordo, ele vai responder só pela conspiração. Agora, se o cara conspirou, ou seja, entrou em acordo para praticar um motim ou revolta e chegou a praticar o motim e a revolta, nesse caso ele vai responder por motim ou pela revolta e não pela conspiração. Então a gente vai pegar a pena do crime maior. Perceba que a conspiração é um ato necessário para a prática do motim ou da revolta.
Então, nesse caso, a gente vai tirar o crime o cara vai responder por conspiração e motim, não tem como. Ele vai responder só pelo motim. Então, a conspiração é um tipo de crime que somente vai ser considerada crime quando o indivíduo não chegar a concretizar um motim e a revolta. Beleza? Porque é um ato preparatório ali. Acaba sendo um ato preparatório quando a gente tem a consumação desse crime. Mas o ponto é, conspiração é quando os militares se reúnem para... Se entra num acordo, não é só se reunir, entra num acordo para praticar um motim ou praticar a revolta. A pena de reclusão de 3 a 5 anos. Muita gente pergunta, precisa gravar a pena? Gente, tem algumas bancas maldosas que cobram pena. PM de Minas, por exemplo, cobra pena. É chato? É. Agora, vale a pena ficar gravando pena? Eu não gravaria. Acho que o cara tem que ser muito retardado para gravar as penas de todos os crimes que você vai estudar, que são muitos aqui. São milhares de crimes que você vai estudar, você não vai dar conta. Mas tem uma noção que é reclusão. Todos os crimes que a gente viu até agora, por exemplo, a pena foi de reclusão. Motim, revolta, organização para prática de grupo para prática de violência, conspiração, tudo que está sendo reclusão. Então tem essa noção, já vai te ajudar bastante. Já ficar na dúvida daquela, entre A e a B, entre A e a D, por exemplo, né? Você eliminou 2 que era detenção, ficou 2 com reclusão lá e você fica na dúvida. Então, isso acontece. Aí vai uma mãe que mandou eu escolher esse daqui, né? Vamos lá. Tem isenção de pena, tá? Para conspiração, nós temos uma situação de isenção de pena. Que situação é essa que nós temos aqui para isenção de pena? É a situação, pessoal, aonde o cara, ele participa da conspiração, mas por algum motivo ele se arrepende daquilo que ele está fazendo e ele entrega a galera. Então tá num churrascão, os militares se reunidos ali, e aí esses caras reuniram ali para entrar em acordo com um motim, para fazer um motim. Você é militarzão ali, aluno, tá começando, entrou agora no curso de formação, você estava nesse churrascão também. Aí o cara pergunta lá, o sargentão pergunta, quem vai fazer o motim amanhã? Eu, todo mundo, você também, eu. Você participou daquele evento ali, já tá fudido, você já cometeu o crime de conspiração. Mano, quando você tá andando pra casa, dá um peso na sua consciência, véio. Você fala assim, eu sou um cara de Deus, estudei lá com Davizão, passei num concurso e tudo mais, tô me fudendo aqui agora. Aí, velho, você lembra daquela da igreja, né? Aí você começa a cantar, eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Oh, meu Deus, me perdoe de todo mal, de todo mal. Aí você, meu brother, entrega todo mundo ali pro seu comandante, pro seu superior. Nesse caso, você vai ter uma isenção de pena, você vai ter um prêmio por você fazer isso. Então vamos lá, isenção de pena. É isento de pena aquele que, antes da exclusão do crime, desculpa, da exclusão não, da execução, né, do crime, e quando ainda era possível evitar-lhe as consequências, denuncia o ajuste de que participou. E aí perceba que eu tenho que ter 2 coisas. Eu vou lá entregar os caras, mas tem que ser antes da execução do crime e quando é possível evitar ali as consequências daquele crime. Se eu aviso quando a coisa já está acontecendo, aí não vale. Então você vai ser isento de pena. Você não vai ter a pena ali. Beleza? Então a pena de reclusão de 3 a 5 anos, você vai ser isento dela. Fechado? Então é um prêmio para você. Bisonho, para finalizar aqui, ó, artigo 153, que fala o seguinte, ó, as penas do artigo 149 são aplicadas sem prejuízo das correspondentes à violência. Ou seja, é o que eu falei com você. Se o cara praticou motim, causou violência para um cara, vai responder também por lesão corporal, vai responder pelo homicídio que causou e tudo mais. Fechado? Aqui, ó, vai falar o que eu acabei de explicar para você da conspiração, ó, que se na sequência o cara pratica o motim, esse último absorve o primeiro, ou seja, o motim vai absorver a conspiração. Então, tudo certo aqui foi o que a gente comentou mesmo. E aí a gente finaliza aqui mais um bloco de aula. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Faz o seguinte para mim, meu brother, tá gostando dessas aulas aqui? Você vai escrever aqui nos comentários assim, ó, tudo nosso e nada deles, que eu vou entender que você tá gostando e que quer que eu continue gravando aulas para vocês. Combinado? Valeu, filho! Ó, se inscreve lá no Instagram lá, entra lá, segue, tamo junto, é nóis aí. Aqui é moça, né, filhão? Tudo nosso e nada deles. Valeu!